Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é cientista, pesquisadora e líder no campo da bionanotecnologia. Ela é diretora do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Tecnológicas. Nós vamos conversar com a genial Natália Cerise. Oi, Ná. Oi, Marisa. Obrigada que você veio. Obrigada pelo Gente, convite. uma cientista que é mãe, faz trabalho voluntário, faz pesquisa, dá aula, trabalha. Ou seja, mulher polvo. Tá separando uns minutinhos para vir aqui conversar com a gente e contar. Por que que a gente não consegue perceber o impacto da ciência na nossa vida cotidiana? Quais são, né? Parece que é uma distância grande e eu quero trazer para as pessoas o quanto a ciência pode ser importante e mudar as nossas vidas. Ótimo. Obrigada, você Marisa. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, com esse programa, que é uma oportunidade de trazer informações de forma mais palatável, de forma mais amigável para as pessoas, contar um pouco do nosso trabalho. E passa um pouco por essa pergunta. Por que que a ciência está distante? Às vezes a gente não consegue compreender como ela faz parte do nosso dia a dia, a gente não consegue compreender os conceitos, porque a linguagem técnica às vezes é muito difícil. Então tem muitas explicações, mecanismos que não são acessíveis à maioria das pessoas. Cada um tem uma formação, uma educação, tem uma base, uma referência, e nem todo mundo entende as ideias da mesma forma. Então, a gente precisa de uma Natália Cerise para poder decodificar isso para gente, porque você é uma mulher que fala de programação de DNA, eventualmente, né, dos processos que podem haver no tratamento e desenvolvimento de novas tecnologias para o câncer, que é uma doença que afeta milhões de pessoas, talvez seja uma das maiores causas de morte da humanidade. Hoje o câncer, os diferentes tipos, têm uma repercussão bem importante, é uma das principais causas, está lá entre uma das primeiras. Em especial, a gente tem trabalhado com diferentes abordagens, olhando tanto para diagnóstico quanto para terapia, para tratamento do câncer. Pesquisando, desenvolvendo novas tecnologias para conseguir diagnosticar precocemente, antes do desenvolvimento do processo evolutivo dessa doença, e também desenvolver novas terapias mais precisas, mais assertivas, que causem menos efeitos colaterais e tenham um direcionamento para células, a gente fala células neoplásicas, células cancerígenas, são aquelas células que causam o efeito no nosso corpo. Então, evitar atacar a célula sadia e tentar tratar apenas essas células que sofreram dano, que têm uma mutação genética. Então, as terapias hoje estão muito focadas, muito aperfeiçoadas nesse sentido. A gente tem uma série de terapias avançadas, como a gente chama. A tal da imunoterapia é uma delas? Imunoterapia, terapia gênica. Mais recente tem se discutido muito sobre CAR T-cell. Peraí, então que é isso? São várias terapias. Vou falar um pouquinho de terapia gênica, que é o que a gente está trabalhando nesse momento. Isso você trabalha lá no IPT? Lá no IPT. Então, lá no Instituto, contextualizar um pouco. Vamos. Eu sou pesquisadora de carreira. Me formei na área de farmácia bioquímica na Universidade de São Paulo, depois fiz meu doutorado nessa área de bionanotecnologia. Vamos contar para o povo, vamos separar, né? Até chegar no câncer, muito bom. Então, na graduação, estudei muito sobre tanto as terapias, na farmácia a gente estuda isso, todos os mecanismos bioquímicos de funcionamento da vida, de funcionamento dos nossos processos de metabolismo, dentre outros. Quando você fala bioquímico, você está se referindo, então, às interações químicas que nós temos dentro do nosso corpo. Com tudo que é vivo. Bio é vida, com tudo que é vivo. Então, a gente pode pensar no nosso corpo, a gente pode pensar numa célula viva, a gente pode pensar numa bactéria, que também é um organismo vivo, a gente pode pensar num outro tipo celular, a gente pode pensar num tipo vegetal, que tem suas células, seus tecidos. Então, toda a interação química
que vai gerar um sinal biológico, vai desencadear um processo metabólico, faz parte desse mundo da bioquímica. E tem uma conexão entre tudo isso, né? Tem um processo evolutivo desde os elementos mais simples da vida no planeta até os mais complexos que somos nós, os seres humanos, que a gente domina, do que a gente entende hoje. Então, desde um processo, o metabolismo de um vegetal, até chegar num animal superior, São mais no ser complexos esses humano. organismos. Isso, mas você consegue rastrear ali uma identidade. Então, a gente tem lá nas plantas as poliaminas, que são estruturas que permitem o desenvolvimento da planta. A gente usa muito aqueles sprayzinhos para nutrir a orquídea que a gente, né, cultiva, ou alguma outra flor, alguma planta que a gente tem em casa. Ele tem ali um combinado de alguns hormônios, de algumas aminas, que são aminas ativas, que geram sinais no desenvolvimento daquela célula, daquela planta. Como se desse um peteleco químico, né? Ele fala assim, ó, cresce aí, que toque você precisa. Isso. Pum. E por que eu tô falando disso? Porque se você for seguindo na escala evolutiva, as mesmas poliaminas, são várias, né? Poli. A gente tem serotonina, a gente tem adrenalina, a gente tem várias aminas. Ocitocina, que é a minha preferida. Que é uma linda também, que eu adoro. A gente tem várias dessas aminas neuroativas. Aqui a gente já tem um sistema nervoso que vai desencadear um sinal no ser mais complexo. Nos animais também a gente já tem isso. Então, em toda a cadeia, esse processo veio sendo aperfeiçoado. Mas ele não começou hoje, ele não começou nesse organismo complexo. Tem uma história evolutiva na vida do planeta. E aí você estudou isso? Permite a gente, tem um campo do conhecimento, tem uma área da ciência que estuda isso. Então, você perguntou de bioquímica, a bioquímica está muito olhando para esse ambiente, né? Que tem tudo a ver, acho que aqui com sinapticamente. Não é? Os neurotransmissores, essas estruturas químicas que disparam as nossas sinapses, que traduzem um efeito biológico. Isso é bioquímica, é um pouco de bioquímica. Então, essa é um pouco da minha formação. Na pós-graduação, no meu doutorado, eu olhei para aplicar um pouco desses conhecimentos para tratar câncer, para estudar e desenvolver foi minha primeira oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento dessas terapias para câncer. E foi cânceres dos mais variados ou você pegou um tipo específico de câncer? Na oportunidade, eu trabalhei com câncer de pele. Tá? Porque eu vinha da indústria farmacêutica, tinha uma experiência anterior ali desenvolvendo produtos para a área dermatológica e tinha um interesse específico em financiar essa pesquisa olhando para câncer de pele, para o tratamento de melanoma e outros cânceres basocelular, outros cânceres da pele mesmo. Mas o teu negócio naquele momento era bancada. Era desenvolver tecnologia, novas formulações para tratar esse tipo de câncer. Era a bancada de desenvolvimento do medicamento mesmo, da terapia, dessas formulações. Quando eu falo bancada, eu quero dizer, você mexia lá com as coisas, Sim. Fazia as lâminas, as pipetas, então as reações, vamos testar isso, agora não deu certo, testo outro. As formulações, as emulsões, era aquela, os cremes, vou chamar assim, os produtos para injeção, tudo isso, exatamente. E aí no doutorado, então, eu fiz essa pesquisa no Instituto, logo ingressei como pesquisadora de carreira no Instituto, e essa pesquisa foi desdobrando, o leque foi se abrindo, oportunidade de fazer outros trabalhos, outras pesquisas aplicadas em mais áreas do conhecimento, além dessa área do câncer, além da área da saúde humana. Então, foi essa minha trajetória. Eu ingressei numa área, para contextualizar o IPT, que é bionanomanufatura. Que área é essa, né? Então, tem um pouco de biotecnologia, a gente faz tecnologia olhando para todos os processos, para bioprocessos, daquilo que é vivo, que a gente vai, ou seja, multiplicar um micro-organismo, multiplicar uma célula. Fazer um iogurte é um pouco um bioprocesso. Fazer uma fermentação. Né, que chama aquele negócio? Exato, é um bioprocesso.
Mas fazer isso de forma orientada, com os parâmetros ajustados, dentro de um reator, com todas as condições controladas, é isso que a gente faz lá no laboratório. Aí, do lado da biotecnologia, a gente tem a nanotecnologia, que é a minha principal área aí de formação. Peraí, ó, uma pessoa ignorante como eu vai pensar que nano é um treco piquitico. É isso mesmo? Muito pequenininho, é exatamente isso. Olha só. Então, Olha como a ciência é gostosinha. Tem quiz, gente. Isso. A gente tem a escala macro, a escala micro e a escala nano. Então, é isso mesmo. A gente vai diminuindo a escala de tamanho. Quando a gente fala em nano, a gente está falando de 10 a menos 9 ali. Seria 1 metro dividido ali com 9 zeros, tá? Um mais 9 zeros, para ter uma ideia do número de vezes que a gente vai ter que dividir para alcançar 1 nanômetro, tá? Seria o equivalente, acho que a 1 bilhão de vezes para alcançar esse 1 nanômetro. E qual que é a vantagem, então, o pano de fundo coerente para a gente pesquisar essas coisas piquiticas, assim? Isso, é entender esse universo com a maior precisão possível. Eu costumo falar que é como uma tela. Quando a gente aumenta o número de pixels, o número de pontinhos, o mesmo tamanho da tela, mas eu diminuo o número de pontos, eu ganho resolução. Yes. Eu consigo ver melhor, com mais nitidez a imagem. Parece que a imagem está mais viva, porque eu diminuí o tamanho. Outro exemplo muito, assim, fácil da gente perceber, aquele chocolate que a gente fica em cima da trufa, aquele chocolate que tem um pozinho assim, bem, uma escala fininho. Bem fininho. Um pouquinho daquele chocolate na língua, você já percebe bastante, assim... intenso. Muito intenso o sabor. Por quê? Porque o tamanho da partícula é muito pequeno. Então, você percebe muito mais o sabor. Mesma coisa, o sal, o açúcar e vários outros elementos, né? O sal refinado, né? Ele salga mais do que o... Porque você aumenta a área de superfície, você tem uma capacidade de espalhamento muito maior. Então, quando a gente pensa na nanoescala, a gente está ganhando precisão. Como se a gente entendesse o universo da matéria, dos materiais, com mais nitidez, com mais precisão, como uma tela com mais pixels, com mais resolução. Isso aumentaria a tua compreensão daqueles fenômenos, né, até mesmo dos problemas, porque você põe essa lente de aumento, né, e consegue então compreender aí o que você quer entender em cima daquele tema ou daquela partícula. Isso. E aí imagina isso no meio biológico, no meio vivo. Deve ser incrível. Se eu consigo olhar o fenômeno numa escala nanométrica, se eu consigo enxergar a vesícula da sinapse disparando um neurotransmissor numa fenda. É nessa escala, é dessa escala que a gente está falando. É de uma escala supramolecular. Ela vai um pouquinho acima das moléculas, dependendo qual molécula eu estou falando, mas é conseguir enxergar o mundo, entender os fenômenos, a estrutura da matéria nessa escala de tamanho. Então, é realmente uma abertura para um universo novo de compreensão e de entendimento. E é isso que você está fazendo agora. Então, bionanotecnologia é a ferramenta que você usa ali para compreender os seus estudos. É o nosso mundo de trabalho nesse ambiente. E ainda tem um outro laboratório que é o de micromanufatura, em que a gente manufatura, a gente produz dispositivos. Hoje todo mundo, né, usuário de celular, de dispositivos eletrônicos com muita frequência. Imagina que aqui tem um chip, que dentro daquele dispositivo miniaturizado, eu tenho uma série de elementos, de componentes eletrônicos que me permitem conectar Wi-Fi, que me permitem conectar por Bluetooth, que me permitem carregar uma bateria, fazer um contato elétrico. Me permitem várias funções. Então, aquele microchip é quase uma minicidade de funções, ou uma célula de funções. Então, a gente tem lá uma estrutura que a gente consegue, com esse olhar da nano e com o olhar da bio, micromanufaturar dispositivos com alguma função específica.
Por exemplo, tem um dispositivo hoje bem famoso, muita gente conhece, não é nosso, tá? É um dispositivo de mercado, que são aqueles sensores de medição de glicose no sangue, para as pessoas que precisam fazer ali o monitoramento da insulina, pessoas diabéticas e precisam monitorar. Então, você vai com uma agulhinha ali e consegue você mesmo fazer a medição, porque ele é portátil. É Então, um aquilo microdispositivo que faz uma medida biológica numa escala muito reduzida. Então, você cria uma solução tecnológica. Pode parecer trivial agora que está pronto, né, essa solução, mas imagina a vida das pessoas com diabetes e com outras doenças que precisam recorrentemente ir até um laboratório de análises clínicas, aguardar um exame, tem todo um desdobramento daí. A pessoa teria que ir muitas vezes Então, por dia, né, em crise, até entender o padrão. Várias situações em que ela precisaria de uma intervenção. Então, nesse laboratório, tem muita complexidade envolvida, mas é nesse lugar que eu comecei, então, essa minha carreira de pesquisadora. Eu vinha da indústria farmacêutica. Na indústria eu tive a oportunidade também de trabalhar no P&D, já trabalhando com câncer, como eu comentei. E aí fui para o laboratório e aí estou nesse ambiente de pesquisa. Então, as causas do câncer, elas podem ser, tem fatores genéticos, mas tem fatores ambientais que me parece que atualmente tem piorado em função do lixo que a gente come. Eu não sei se isso faz sentido, os ultraprocessados, ou se isso é lenda, mas existem muitos alimentos cancerígenos. A gente costuma falar que o câncer ele é multifatorial, são vários fatores. Pode ser um fator ambiental, um fator externo, pode ser um fator genético, pode ser a combinação deles. Então, não tem um fator único que vai desencadear essa resposta anômala celular, né? Uma mutação genética que faz com que a célula perca a sua capacidade de morte celular. Então, ela desativa essa programação, ela não morre mais. Oxi. Ela não morre mais, ela gera outras que não morrem mais e elas se propagam. E aí a gente começa a formar os conhecidos tumores, né? Eu não sou médica, não é minha área específica, mas a gente precisa, de alguma forma, intervir nesse processo. Ou ajudá-las a reconhecer esse padrão alterado. Não só, acho que de forma... aí pensando um pouco, né? De forma bélica, a gente matar, exterminar. Dá para fazer isso, porque ela é alterada? Sim. Mas dá para pensar em formas de tentar ensinar, reprogramar, para que elas entendam, para que elas retomem o padrão que deveria ser um padrão natural. Ou dá para, de alguma forma, exterminar, eliminar aquelas a depender do nível de maturidade. Como é que é esse tratamento que você falou, que eu não conheço? Então, a gente falou do imunobiológico, né? Terapias de imunidade, mas você falou um nome... Das CAR T-cells. CAR T-cells, o que é isso aí? Não é minha área de especialidade, nem vou me arriscar a entrar muito na CAR T-cell, mas vou falar um pouco da terapia gênica, que é a terapia olhando para a parte genética da célula, olhando para a parte dessa mutação genética e das possíveis intervenções. Então, por exemplo, uma pessoa que vai lá e faz o mapa genético, aí viu, o pai e a mãe têm uma super predisposição, os avós também, e aquilo vai vindo. É disso que você está falando? A pessoa tem um risco aumentado ou não? Não, nada não a ver por com aí. isso. Vamos lá. O que a gente tem feito? A gente fala dos estudos ômicos, das ômicas. O que são as ômicas? A gente pode fazer um estudo genômico, um estudo transcriptômico, fluxômico, tem várias ômicas, para entender metabolômico, para entender o metabolismo. O metabolismo não é uma via, a gente falou de insulina, não é a da insulina. Tem a da insulina, tem a dos neurotransmissores, tem a da tireoide, tem a parte, outros hormônios, tem um mapa super complexo. Imagina lá uma linha do metrô, quando você olha o mapa com as várias... ramificações. Isso, é aquilo, a metabolômica ali tem uma série de possibilidades, tudo isso acontecendo em paralelo. Então, quando a gente faz um estudo desse metabolismo mais aprofundado, é isso que a gente chama de metabolômica, são essas ômicas, tá?
Dá para fazer isso olhando para o genoma, para os genes? Dá para fazer, é o que a gente chama de genômica. As células, elas mandam mensagens para poder fabricar os seus hormônios, as suas enzimas, para cumprir esse metabolismo. Essas mensagens são pequenas moléculas, pequenas cópias desse DNA, que são transcrições em RNAs, em microRNAs, em RNAs de interferência, o que a gente chama de mensagens transcritas. Eu costumo falar que é como uma mensagem de WhatsApp. É um pequeno textinho que fala, vamos marcar a reunião? Vamos marcar. Aí a gente combinou, a gente está aqui fazendo a gente desdobrou num processo bioquímico a partir daquela mensagem curta. Então é um pouco isso, a transcriptômica estuda essas mensagens curtas. Aí vamos voltar lá para o câncer. O que acontece? Essas células que sofreram alguma mutação genética, por exemplo, uma radiação solar, ou, por exemplo, pode ser uma causa externa ambiental, como você falou, alimentação, ou um fumante. Cigarro. Ou pode ser que não tenha nenhum contexto desse, mas que seja um fator genético, como você mencionou também. Pode ser qualquer um desses fatores, desencadeou aquela célula que tinha lá uma sequência, um DNA trabalhando, ela teve uma mutação e perdeu essa programação de morte celular. E aí ela manda essas mensagens para o corpo, várias mensagens. Ela transcreve mensagens que podem propagar essa mutação de alguma forma. Então, o que a gente está fazendo? Vamos agora colar lá na terapia gênica. A gente tenta identificar que mensagens são essas. A gente faz um estudo ômico, uma transcriptômica, uma genômica. Quais são os genes que estão expressos? Que mensagens são essas que estão sendo sinalizadas? E a gente vai lá e cria uma sequência específica de DNA, de RNA, para atacar aquela mensagem antes dela propagar. É isso que você fala que é a programação do DNA? É isso que a gente está propondo como uma terapia gênica, uma terapia avançada para o câncer. Tá? Puxa, mas isso aí vai custar $1 milhão, né? Tem muita gente fazendo isso no mundo, tá? Não é só a gente, não. Então, tem muita pesquisa, tem muito laboratório estudando toda essa parte genômica, transcriptômica, e a comunidade científica se ajuda bastante. Então, tem uma série de dados em bancos de dados que são públicos. Compartilhados. Olha que lindo. Então, você vai lá e acessa vários grupos de pesquisa que trabalharam, investigaram um tipo tumoral, um tipo de paciente, fizeram exames e estão lá carregados naquele banco público. Isso já tem bons resultados? Já tem casuística? Tem. Já tem várias terapias já avançando, fase clínica, chegando para mercado, sim. Então, uma terapia próxima a isso que a gente humanidade vivenciou recente, no Covid a gente teve uma das vacinas ali, uma vacina de RNA, né, que é uma vacina específica, com uma sequência específica de RNA, que endereça esse sinal imunológico no nosso corpo para a gente se defender do vírus. Não foi isso? É um tipo específico tal da proteína tratamento. Spike. Isso. Então, aquela mensagem curta permite identificar essa proteína que é ali do capsídeo do vírus e, de alguma forma, ativar a nossa resposta imune para que não aconteça a propagação. Então, esses mecanismos de entender que mensagem é essa, que molécula eu crio para tentar bloquear essa mensagem, impedir que isso se propague, é algo que está sendo muito estudado. Mas, como você disse, vai ser muito caro, como é que você falou? $1 milhão. Muitos milhões, né, para chegar. Realmente, como que a gente fala? É uma agulha no palheiro, né? É difícil achar uma molécula específica, mas tem muita gente estudando, tem muita informação. E a gente entende que tem um investimento das farmacêuticas e tem um prazo para que elas possam recuperar esse investimento e ter lucro, porque depois abre-se, né, a porteira e aí o custo tende a cair. E muita instituição pública também, de pesquisa científica, acadêmica, contribuindo, gerando resultado para isso, não só da indústria. Então, acho que tem uma combinação também de fatores para a gente
avançar em várias terapias, em várias alternativas. E o que você gosta, assim, de fazer? Você, como uma pesquisadora de carreira, das fases de uma pesquisa, se tem alguma que é da tua predileção, assim, o delineamento do estudo, que para mim é a parte mais importante, porque se você faz bobagem ali, todo o resto acho que é comprometido, Sim. né? O que você curte, assim? Assim, a gente está falando de câncer, de terapia, falei um pouco de bionano, mas também tem várias tecnologias que a gente desenvolve no Instituto. Eu gosto quando a gente começa a discutir o problema e propõe um caminho, uma solução, não a solução pronta, mas quando a gente encontra um norte, uma direção para seguir a pesquisa e buscar uma solução para aquele problema. Que é uma parte criativa também, a parte mais criativa. Sabe assim, vamos imaginar algo isso. fora da caixa e tudo bem não ser convencional. É isso. Porque é ali que está a resposta. Essa é a parte que mais me encanta. Então, achar uma alternativa, não que de cara a gente vai encontrar, mas conectar as pessoas, porque cada pessoa tem uma visão com as suas experiências anteriores. Então, juntar esses pontos de vista e convergir numa coisa nova, que ninguém viu antes, porque são múltiplos olhares para um problema. E aí, quando você põe um monte de gente engajado que está querendo resolver aquele mesmo problema, com uma dada complexidade, lógico, né? Então, um problema que tem um impacto social relevante, um problema que afeta um número de pessoas grande, acho que de saúde humana, que é uma área muito nobre, mas a gente tem problema de saúde ambiental, de saúde animal, são N situações complexas. E sentar num grupo de pessoas e poder discutir, pensar e planejar, projetar o que vai ser essa pesquisa é a parte que mais me encanta. E tem uma coisa que eu acho que há que se ter um certo manejo das pessoas. Porque precisa ter muita humildade, né? A gente sempre acha que tem o cara lá que vai querer batizar a molécula. Então ele faz de tudo para o nome dele aparecer. E às vezes ele até compromete um pouco isso que você está falando, que é do bem comum, gente. Vamos juntos, né? Fazer uma parceria. É um ambiente que tem muito ego, vaidade, de fato. Então você precisa lidar, né? Como uma líder em pesquisa, você vai precisar falar, gente, vamos, né? Vamos junto, é um desafio, são aprendizados e muitas vezes, eu acho que na maioria delas, a gente não descobre antes. A gente tem um norte, a gente sabe onde a gente está indo, mas a gente descobre durante, fazendo. Então, o movimento de se colocar, eu falei do engajamento das pessoas, mas esse movimento de se colocar à disposição para ir lá, trabalhar, fazer os experimentos, entender o que deu errado, discutir, achar um próximo caminho e a partir dali ter a oportunidade, criar um ambiente em que tudo aquilo que está sendo semeado traz oportunidade de germinar novas ideias, novas soluções, acho que isso é o mais importante, porque durante a caminhada a solução se faz, durante essa jornada. Às vezes a gente não resolve exatamente o que a gente estava procurando, mas a gente resolve outras coisas que a gente nem imaginava. Porque dá um exemplo. Daquela pesquisa ali nascem outras oportunidades. Eu vou dar um exemplo justamente com o projeto do meu doutorado. A gente nasceu para fazer uma formulação, esse projeto nasceu para fazer uma formulação para o câncer de pele. A gente teve a formulação, foi até a parte dos estudos in vitro, em célula, depois em animais, teve algum sucesso. Essa formulação, uma indústria da área agro, parte de agroindústria, que queria de alguma forma substituir agroquímicos, falou, olha, eu preciso de uma formulação com essas características, de uma tecnologia para fazer para cumprir esse papel. E essa formulação se encaixou lá. Então, para câncer de pele, hoje você me perguntar, esse medicamento que você desenvolveu no seu doutorado foi para a indústria? Está no mercado? Não, não está. Está lá na bancada, na prateleira da ciência. Mas tem um produto lá no mercado que é para o ambiente agro, que nem tem relação, tá certo? Mas a tecnologia foi útil em outro cenário. Você sabe como é que é isso no mundo leigo?
É assim, ó, você atirou no que você viu e acertou o que você não viu. Isso, é exatamente isso. Né? Durante a caminhada, aparecem novas oportunidades e aí precisa ter esse olhar aberto para enxergar como oportunidade e não como um desvio, né? Então, tá a fim de trabalhar, as equipes mobilizadas, então acho que E sabe uma coisa que eu muito. aprendi? Não sei se você vai concordar. Espero que sim, porque você, como uma pessoa genial, quando concorda com a gente se sente, né? Imagina. Que é assim, ó, o bom pesquisador, o pesquisador de excelência, ele acha o sim tão bom quanto o não. E o não tão bom quanto o sim. Porque o não significa que tem uma outra possibilidade sim. É uma Isso. resposta. Sim, Né? claro. Então, mesmo que você não prove a tua tese, o não provar a sua tese é uma produção de conhecimento. E ninguém vai mais por aquele caminho, vai por um outro. Porque o que gera valor não é o fim, né? O que gera valor é o durante, o processo de aprendizado. Então, mesmo que você chegou num não é essa hipótese, não é válida, durante o processo você aprendeu, você entendeu como funciona. Precisa ter olhos para enxergar isso como o sim do processo evolutivo, né? Para mim, tem muito valor o processo evolutivo das pessoas, do nosso aprendizado, e a gente entender e conectar tudo isso com tudo que é vivo, né? Com a nossa vida. E você acha que a ciência tem sido mais privilegiada na educação? Quer dizer, a gente tem jovens cientistas ou crianças mesmo na escola, né? Não é importante isso, a gente poder começar uma comunidade júnior, assim, para que cresçam mais familiarizados com a ciência? Sim. Principalmente olhando também para a questão da mulher na ciência, porque hoje se fala e começou uma divulgação um pouco mais intensa sobre cientistas mulheres, sempre foi um ambiente com muitos homens, com maior repercussão, mesmo alguns anos atrás, muitos, talvez séculos, mas assim, sempre teve uma predominância da figura masculina. Mas em todos os setores, Em menos todos os na setores, cozinha, em né? especial do conhecimento. Até porque até um dado momento a mulher nem podia, né? A gente em várias ficava em casa. culturas, nem ia estudar, não era isso? É. Ficava em casa. E cada vez mais, tanto a divulgação da ciência como um instrumento importante, mas também essa possibilidade de criar essa referência, como você falou, uma criança pensando, eu posso ser um cientista um dia, uma menina pensando, eu posso ser uma cientista como aquela mulher cientista, senão também fica muito aquela figura só masculina, né? E são vários ambientes, não só no Brasil, fora daqui. A gente teve recente o filme da Marie Curie, que foi uma cientista, era singular, assim, porque além de singular e excepcional, era muito única, era só ela de mulher no meio daquele ambiente bastante masculino. E como é uma figura importante, destacada, e traz para a gente essa possibilidade de divulgar a ciência, de levar tudo isso para um ambiente mais de somos capazes, todos somos capazes de permitir mesmo que vir para a educação, que as crianças tenham essa visão como uma possibilidade, não como algo que está distante, que está em alguns nichos, que está num ambiente inalcançável, mas algo que está mais próximo. Eu percebo assim, às vezes tem umas leituras, né? Vamos ler sobre DNA ou mecanismos de determinados, né? Você sabe do que eu tô falando? Aí vem aquele rechaço inicial, sabe? A mente da gente fala, não, você não vai ter condições de entender isso. E não, né? De repente, se você ler com calma, respirando, sem ansiedade, talvez seja possível compreender esses contextos. Todos temos. Eu acho que é a visão do múltiplos pontos de vista. Todos vamos olhar para aquele processo e cada um vai ter uma contribuição com as suas experiências anteriores. Isso não é só fora do ambiente científico, não, tá, Marisa? No ambiente científico tem muito isso. Muitos especialistas falam, eu não sei nada desse assunto. Não precisa nem não ser cientista para falar, não sei sobre ciência. Às vezes tem um cientista que fala, não sei nada desse assunto, porque a minha especialidade é essa. Não, a gente tem falado muito em flexibilidade cognitiva. O que eu trago de experiência, de bagagem, com o que eu sei? E o que eu sei da minha experiência de vida, das oportunidades que eu tive de aprendizado em diferentes ambientes. O que eu trago para esse assunto, para esse tema.
E essa contribuição é única, porque cada indivíduo tem a sua. Então, não é só o especialista que vai ter uma contribuição, muito pelo contrário. A gente trabalha muito essa questão da flexibilidade cognitiva na nossa equipe, muito com esse olhar de, olha, a contribuição da equipe vai propiciar algo diferente, uma vez que cada um tem um olhar, cada um é especialista num assunto, e a gente vai poder encontrar uma solução que ninguém encontrou, porque a gente está junto ali, convergindo esses olhares. Eu acho que o mesmo vale para fora do ambiente científico. Não é porque eu não sou cientista que eu não vou dar conta de entender esse assunto, de me debruçar num assunto que é muito difícil. Então, desconstruir um pouco essa barreira, né? Nós temos visto isso muito na área médica, né? Hoje em dia as pessoas já não aceitam mais, sabe, aquele vaticínio dos médicos. Não, elas vão pesquisar, vão pedir uma segunda opinião, vão para o Google. Tudo bem que no Google mesmo. tem uma parte que é treva, né? Mas, no geral, o Google vai poder te dar, inclusive, a indicação de um artigo científico, aí sim, confiável, que você vai poder entender o que você tem. Então, a gente sai de uma posição muito passiva, até intelectualmente ou cognitivamente, e vamos aí para um universo em que a gente pode ter alguma ingerência sobre a nossa saúde, sobre o nosso destino, o que vai acontecer. Participar desse processo de forma mais ativa. E você, na área do câncer, eu vejo isso no câncer, assim, muito intensamente. Sim, muito intensamente, porque daí é um momento muito delicado, muito sensível, em que as pessoas se fragilizam e elas querem entender, elas querem, de alguma forma, ter um pouco mais de conhecimento sobre o que está acontecendo com elas mesmas. E aí cada um encontra uma forma de lidar com a situação, né? São várias respostas. E é uma resposta muito complexa, porque não é uma resposta só do corpo físico, é um corpo que responde para a mente. E a mente, a gente fala, né? Mente sã, corpo são. A mente diz muito sobre o indivíduo, o estado comportamental. Acho que isso está em tudo, né? Está no nosso assunto de discussão, está lá quando a gente fala que agora não é só QI, tem o QE, coeficiente emocional. As múltiplas inteligências. Está rodeando tudo. Então, a gente pensar nessa possibilidade, inclusive, de como que a gente interfere com a nossa compreensão, com o nosso entendimento desses mecanismos, interfere de forma positiva ou, inclusive, a gente interfere de forma negativa, quando a gente, de alguma forma, se desespera, quando, de alguma forma, a gente fica mais deprimido. A gente está falando de novo aqui, né, sinapticamente, acho que tem tudo muito relação com isso. A gente pode influenciar positivamente algumas situações com o nosso estado de espírito, com a nossa mente. Inclusive no nível celular. Então, é muito, dentro da ciência cognitiva, né, que é a minha grande concentração, minha área de interesse, é sobre a tua percepção do ambiente via um padrão de significado que você vai dar para um acontecimento, vai gerar uma opinião sobre isso, que é uma cognição, que vai gerar uma emoção, que vai desencadear uma resposta fisiológica e uma resposta comportamental. Sim. Então, o que a gente está falando? Essa resposta fisiológica, ela, na outra ponta da corda, volta a desencadear também outras respostas. E aí, com isso, você tem uma tempestade neuroquímica, uma liberação de neurotransmissores que podem funcionar muito bem ou muito mal, inclusive com privação de serotonina, com mil aspectos que podem adoecer o corpo. Sem dúvida. Então, somos seres biopsicossócio-espirituais. Sem dúvida. E todas essas partes nos compõem como seres. Perfeito. Você é mais bioquímica nos seus estudos do que imaginava. Pois é. É muito isso. Essa resposta do corpo, né? Da parte biológica, muito influenciada ou até determinada por esse padrão psicossomático, psicossocial que a gente tem. E entrando um pouco mais... inclusive, eu acho que a OMS ela redefiniu de seres biopsicossociais. O conceito, não é isso? Nós fomos para seres biopsicossócio-espirituais. Porque acredito muito que a ciência procura entender, busca explicar os mecanismos da matéria,
os fenômenos, os processos. Quando a gente pensa na espiritualidade, ela busca expandir essa nossa reflexão ou ampliar o nosso entendimento do propósito, dos nossos processos sociais, comportamentais. Então, quando você converge essas duas coisas, faz tanto sentido, né? Não é tão Muito. óbvio que tudo isso existe, Então, tudo isso está entremeado no nosso dia a dia, a gente está mergulhado nesse mar de influências, de frequências, de padrões, que a gente pode, inclusive, detectar cada vez mais com diferentes tecnologias, que a gente não vê, porque além da nanoescala, está em outras escalas, em outras formas de matéria que a gente não vê, mas que a gente começa a medir. E que permite expandir a nossa consciência. O que é a expansão dessa consciência? O que é propósito? É essa ampliação do que a gente chama de espiritualidade, então eu desse quero ouvir entendimento. sobre isso, porque diz a lenda que um cientista só pode se dedicar ou compreender ou até aceitar o que se vê. Isso não é verdade, né? Um cientista pode ter um olhar metafísico, Sem porque nós dúvidas. temos hipóteses e a ciência ama uma hipótese para que possa comprová-la ou não. Sim. E aí eu quero te contar uma pequena historieta que você deve conhecer, obviamente, né? Que o menino chega para o pai e diz: pai, eu não acredito em Deus. Mas por que, meu filho, se você não acredita em Deus? Porque eu não estou vendo Deus. Cadê Deus? Não existe Deus. Aí o pai fala: meu filho, Deus, a gente não precisa ver, a gente sente. Assim como você não vê o raio solar que aquece a tua pele, mas se você deixar a pele lá, ela vai ficar vermelha sim. Vai interagir. Vai queimar, Isso. né? E eu acho isso tão bonito, porque é sobre isso. Nem tudo que é tangível ou visível a gente pode compreender, mas não significa que não exista. Perfeito. O que você acha, Natália? Como uma cientista, Acho como é que é esse exatamente assunto? isso. Acho que um pouco, minha visão, assim, um pouco, é um preconceito conectado com a coisa do cientista é materialista. Ai, Mas vamos nem destruir todo isso. cientista é materialista. Na minha visão, a maior parte dos cientistas não são materialistas. Tem muito cientista que é muito materialista. Mas não são todos, muito pelo contrário. Você pega um físico que estuda propriedade magnética, você conversar com ele, você fala, não, esse cara, a única coisa que ele não é materialista. Então, ou outros, né, que, assim, são várias situações em que esses indivíduos não têm essa visão, eles têm até uma visão sobre espiritualidade, sobre outros mecanismos, até muito mais aprofundada. Aí tem uma questão que eu falo que são os termos, né? Eu costumo falar para os meus filhos que, assim, cada um na sua religião, no seu ambiente de estudo, na sua crença, que pode ser uma crença religiosa, a sua religiosidade, ou não, pode ser apenas as suas crenças da vida, dá nomes, nomeia as coisas de uma forma. Então, da mesma forma aí da provocação do menino, eu não acredito em Deus que eu não estou vendo, mas ele acredita sim nos fenômenos, ele sente, ele percebe, aquilo é tão óbvio, que ele precisou do pai para explicar, esclarecer que é sobre aquilo, é aquilo que ele denomina Deus. A palavra, porque Deus não é uma pessoa. A gente ainda se refere muito a Deus como uma pessoa, como uma entidade, como uma Deus. O que é Deus? Para mim é uma inteligência suprema. Uma grande consciência. É uma lei, é o que rege todo esse regramento. A gente fala de lei divina, lei natural. Para mim é a ordem das coisas, a ordem do universo, a lei natural da natureza, esse grande padrão, né, inteligente, essa grande inteligência que rege todo o universo, toda a vida, que determina padrões, para mim isso é Deus. É então, o que criou uma natureza perfeita. Permitiu que existisse tudo isso, né? Porque a gente também tem acho que tem um ponto que assim, a gente é limitado, literalmente, a gente tem borda, a gente tem limites. A gente tem limites em tudo, no nosso corpo, no nosso pensamento, na nossa visão. A gente enxerga até determinado
ponto, distância, a gente enxerga determinados comprimentos de onda, outros a gente não enxerga, mas a gente já consegue medir. Então, uma vez que a gente tem esse limite, a gente não consegue compreender nessa possibilidade da eternidade, da infinitude. O que transborda, né? O que transborda, além da borda, porque a gente precisa da borda, a gente precisa do limite. Para se sentir seguro, inclusive. Porque senão pira o cabeção. E quando a gente fala em criação, a gente determina um momento em que aquilo aconteceu. A gente precisa do limite, inclusive no tempo. Boa. Então, quando vem Einstein falando de relatividade, ele bagunça a cabeça de todo mundo, porque ele está trazendo ali um conceito de que isso é relativo. Ah, não, mas eu quero um momento em que começa e em que termina, um momento em que as coisas... Olha, isso é relativo. É uma das dimensões. E aí isso bagunça a nossa forma de pensar, porque a gente foi formatado, foi criado num padrão que a gente ainda precisa da borda, do limite. É como a necessidade da linearidade. Isso. Se a gente sai dessa necessidade da linearidade, a gente pode pensar em múltiplas dimensões, né, em múltiplas possibilidades. É de pirar o cabeção. É muito de... E cada vez mais a gente vive num mundo, eu falo... a gente nasceu numa geração que ainda era muito 2D, né? O nosso caderninho de anotação, os nossos desenhos na TV eram umas coisinhas tipo o Peppa Pig. Hoje é um desenho, um rabisco 2D. Hoje, as gerações mais recentes, elas já vivem num mundo que elas já nascem muito imersas no 3D. Porque a gente está num nível de tecnologia no conceito manuseio, manipulação da matéria para um propósito específico. Então, a gente consegue dominar a matéria e fazer coisas 3D, imagens 3D, desenhos 3D, soluções 3D para uma criança estudar, aprender. Então, já nasce mexendo no iPad, num tablet, mexendo num celular, não é isso? Conseguindo mudar uma imagem para observar de todos os ângulos, né? Um cérebro, você consegue enxergar ele por dentro. É muito legal. Olha a formação desde o início da percepção, não só da matéria, mas vamos expandir para a questão da consciência, para a questão do ponto de vista. Onde um físico, que trabalha com magnetismo, me falou isso. Você já imaginou como uma criança de ontem, que hoje é uma adolescente ou dessas novas gerações, pensa um problema que é diferente do jeito que a gente pensa, te vê e pensa a solução de um problema? Porque a visão dele já é sobre o todo. Ela não é sobre o que ela vê em duas dimensões. Porque a gente vê um problema, né? Ele é estanque. Essa geração começa a ver 3D. Mas não é porque ela quer, porque ela já nasceu no mundo em que vivencia, manuseia as coisas de diferentes dimensões. Isso uma facilita, dimensão a mais. Isso facilita a busca pela resposta de um problema, ou até mesmo encontrar mais fácil essa resposta? Eu acho que sem dúvidas, porque imagina que você consegue observar de outro ponto de vista. Você ganha uma dimensão. Mas isso desdobra numa complexidade das relações humanas, da forma como a gente vivencia os comportamentos em sociedade, tudo. Todo o nosso dia a dia, imagina, é como você falou, pira o cabeção. A gente começa a desdobrar para várias questões que daí chega em pontos que a gente não entende, né? Não, mas essa garotada de hoje, o que eles estão... Por que eles pensam assim? Por que eles se comportam assado? Porque daí começa a ter outros efeitos colaterais que no nosso modelo mental, no nosso mindset hierárquico, estanque, 2D, a gente não tinha, porque aquilo ainda não tinha aquela dimensão agregada. Então, é um exercício, de novo, de flexibilidade cognitiva e de humildade cognitiva, coisa que você já falou também sobre humildade, de se colocar num lugar em que não necessariamente você esteve antes ou você tem condições de estar para ter aquela visão. E mais do que isso, buscar compreender o ponto de vista deles e até mesmo mergulhar nesse ponto de vista, porque a gente só tem a ganhar. Exato. Porque ele é mais evoluído do que o nosso. Sem dúvidas. E aí um aspecto que eu considero importantíssimo é derrubar os preconceitos, porque até mesmo em ciência um preconceito atrapalha você de ver todas as possibilidades.
Porque você já decidiu que não pode ser daquele jeito, então você se furta a olhar que pode sim ser daquele jeito, eventualmente. Exato. E isso é muito interessante. Quer ver um exemplo? Telepatia. Se nosso cérebro contém magnetismo e eletricidade, e a gente sabe que a base das comunicações, por exemplo, o rádio, as ondas, por que nós não poderíamos funcionar evolutivamente daqui a algum tempo, telepaticamente? Por que isso não pode haver? Pode ser que já esteja em andamento alguma coisa assim. Pode ser, né? Mas a parapsicologia, por exemplo, se propõe a ver um campo isso, que mas... vem ganhando espaço cada vez mais. E assim, acho que tem um processo evolutivo aí. A gente vem de um momento mais cartesiano, dessas coordenadas, em que eu desenho uma hipótese, então a gente precisou aprender a fazer isso. Porque antes de tudo isso, a gente humanidade sempre, né? Nem tinha uma estrutura para encontrar as verdades. A gente observava os fatos e dali cada um concluía coisas, mas não existia uma metodologia. Então, num dado momento, acho que esse método cartesiano, esse formato de a proposição de uma hipótese, a investigação, a observação dos fatos para chegar numa conclusão, que é o método científico, nos permitiu avançar. Mas a gente avança também no próprio uso desse método científico, que é poder pensar além, que é o que você está dizendo, a gente fala muito fora da caixa, né? Fora desses espaços, dessas bordas, das possíveis hipóteses que a gente consegue, a gente tem capacidade de propor, porque a gente propõe dentro daquilo que a gente já conhece. Então, e o que a gente não conhece? Como é que eu proponho uma hipótese de algo que eu ainda não domino? Que eu preciso me abrir para fazer essa investigação. Então, começa a dar espaço, que é exatamente o que você falou. A gente pode ter um modelo de comunicação em breve que seja diferente dos que estão em voga hoje, que eu preciso de algum fio condutor, de alguma forma, seja não só fio matéria, né, mas algum caminho, alguma porta de comunicação para transferir essa informação. E seria possível isso transbordar de outras formas, ter diferentes conectores, diferentes receptores para essas informações serem traduzidas ou não, né? Porque elas estão todas aí nesse ambiente que a gente está mergulhado. Mas aí a gente precisa pensar fora do que a gente conhece. Por exemplo, há uma hipótese de que nunca houve milagres. Não há milagres. Um milagre é só um fenômeno que ninguém conseguia explicar naquela época. Talvez hoje se possa estabelecer mais algumas hipóteses, né? Sim. Mas são fenômenos naturais que poderiam existir sem que fossem tidos como milagres. Mas que naquele momento a gente não tinha um entendimento, uma compreensão para saber que aquilo era possível. Estava fora do nosso alcance, então a gente denominou como milagre. Por exemplo, você pega uma tribo escondida lá no fundo do Amazonas, de um povo originário, e acende uma lâmpada, ele vai olhar para aquilo e vai falar, meu Deus, que é um milagre. E para nós é algo corriqueiro de todo dia. Exatamente. Né? Então Jesus pode ter produzido uma série de fenômenos dentro da sua grandeza e o seu poder espiritual, né? Seu poder como pessoa. Uma pessoa muito boa talvez possa produzir esses fenômenos e só com um toque curar alguém com a força do seu amor. Transformar a matéria. Sem dúvidas. Acredito nisso também. Você acredita nisso? Como Eu um grande acredito. cientista, é possível que um cientista acredite nisso? Acredito que, como a gente falou antes, o poder da mente tem uma influência muito grande, não só sobre a matéria, mas sobre também aquilo que está ao redor. Né? Então, e hoje em dia a gente vê isso em vários ambientes, nos espaços mais de terapias cognitivas, outros ambientes de coaching, de orientação, de dizer, olha, quando eu vou convergindo muito numa ideia, eu alcanço aquilo, né? Eu vou direcionando as forças do universo para que aquilo aconteça. Nada mais é do que, acho que você ir transbordando esse pensamento além do limite, que é o nosso limite, que a gente entende, e transferindo isso para todos aqueles que estão ao seu redor. E isso pode ser feito com bastante intencionalidade, com bastante intensidade.
de forma que, inclusive, gere efeitos, fenômenos aumentados. Você falou da cura, para mim é um pouco isso. Então, tem algumas pessoas com uma capacidade de mobilização, de uma quantidade de energia positiva, né? E de transbordamento disso para outras pessoas. Então, e não é de hoje, né? Os curandeiros, as benzedeiras, isso, obrigada. E cada vez de diferentes nomes para uma mesma propriedade, né? Com esse fenômeno. E a gente ainda fala muito de autocura hoje, né? Processos em que você consegue até demover algumas enfermidades. Acho que tudo tem que buscar o ambiente correto, tem que ter conhecimento para fazer, mas é possível que cada vez mais a gente vai expandindo a nossa consciência, amadurecendo o nosso entendimento e alcançando situações em que a priori pareceria milagroso, mas pode transformar a vida das pessoas. A gente vê muito esse fenômeno acontecendo em várias situações de pessoas que falam, alcancei a cura e se transformam, né? Então o que a gente bem percebe impressionante. Muito assim é o poder da gratidão, de bons sentimentos, bons pensamentos, né? Parece uma coisa um pouco boba, mas o efeito salutar disso na saúde física é impressionante, né? A gente fala muito da positividade, né? Que nada mais é que isso, bons pensamentos, você tá ali com um olhar mais otimista para as coisas, disposto a entender o processo e encontrar um caminho do bem. Então, mas aí, você baixa o nível de cortisol, que quando está muito alto é neurotóxico, né? Então, você consegue regular uma neuroquímica a seu favor, né? Então, isso acaba sendo científico. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Uma correlação direta. Muito bem. Muito bom. Eu vou pedir a você para deixar uma mensagem para os nossos, né, as pessoas que estão te vendo, sobre o que você quiser, assim, uma mensagem de entendimento. Eu gostei muito essa parte 2 do nosso papo, né, que fala dessa expansão de consciência, dessa possibilidade da gente usar a ciência para o bem. E por ser cientista, não precisar não acreditar nesse tipo de coisa que nos torna mais evoluídos mesmo, né? Sim. Então, o que você quiser, pode falar o que você quiser. Tá bom. Bom, minha mensagem é que as pessoas, acho que, reflitam sobre as suas capacidades, as suas possibilidades de aprendizado, a sua grande contribuição para o mundo, a sua missão enquanto indivíduo, para você mesmo, para aqueles que estão ao seu redor, e isso pode transbordar muito além do que você imagina, dependendo da intensidade, a disposição, a vontade que a gente tem em construir algo do bem, algo que é bom, que vai além do nosso, né, do nosso mundo interior, mas que transborda porque faz o bem para o próximo. Então, acredito muito nisso, no poder da vontade, no poder da disposição e nessa energia que a gente transborda para o mundo que faz a diferença. Que é o que você faz, né? A gente percebe que você é uma pessoa extremamente vocacionada e que a intenção do teu fazer é o bem da humanidade. O que vocês fazem ali, né, no instituto de vocês, é algo muito, muito especial, porque no fim, mais do que lucro, ou sei lá, patentes, ou sei lá o que vocês querem é levar o bem-estar e a saúde para as pessoas. Exatamente. E isso não tem preço. Exatamente. Né? É o bem da humanidade. Excelente. Muito obrigada, Muito Marisa. bem. Você quer mandar um abraço pro teu pessoal lá do Instituto? Acho que vale a pena. Quero mandar, né? Um abraço, uma vibração de gratidão pela oportunidade de vida. Acho que para minha família, meus pais que me permitiram estar aqui nesse mundo. Minha família de hoje, né, meu marido, meus filhos, que me permitem trabalhar e trazer essa contribuição e aprender muito. Aquelas lindezas talentosas, né? Eles são talentosos na música, na vida. E todo mundo do meu trabalho, sem dúvidas, que é o ambiente que eu tô a maior parte do tempo no meu trabalho, que me permite crescer como ser humano, além de qualquer coisa, me desenvolver como pessoa, porque é um mundo lindo, a gente fala de fazer o bem, de transbordar, mas cada um tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, e
trabalhando sempre para tentar fazer o melhor. Então, acho que é uma oportunidade de agradecer mesmo toda essa vida e essas experiências que eu tive até agora. E as oportunidades, né? Porque se você é uma mulher que, além de tudo, ainda faz um trabalho voluntário, né? Um voluntariado, nós nos conhecemos, né? Nessa seara, inclusive. Sim. E o voluntariado, como faz bem pra gente, né? Como a gente sente que... Nós somos eu sempre penso isso, eu sou a principal beneficiada. Eu vou... Um dia a Tereza me corrigiu lá atrás. Falou assim, não, você está aqui para trabalhar. Mas, assim, eu sei que eu vou para trabalhar, mas eu sempre sinto que quem mais ganha com esse trabalho em especial sou eu mesmo, porque a gente vai para dar um pouquinho, para, né, oferecer, tentar oferecer, mas sem dúvidas a gente é o que mais recebe. É como quando a gente dá aula também, a gente fala alguma coisa e a gente é o que mais aprende. Né? Então, eu dou a mesma aula lá na pós-graduação todo ano, a mesma, assim, aquela disciplina, mas todo ano eu aprendo uma coisa nova, né? Com os alunos, com quem está ali e com a gente mesmo, porque a gente se ouve e a gente vai cada dia mais amadurecendo. Então, sem dúvidas, é uma super oportunidade. Gratidão imensa por ter saúde, discernimento, porque acho que é uma capacidade fantástica que muitos de nós temos, de ter esse discernimento intelectual, e esse discernimento, estamos ganhando maturidade nisso, espiritual, de perceber os bons ambientes, de perceber os bons comportamentos, onde a gente precisa se controlar, se corrigir, exatamente, se disciplinar. E essa decisão firme de sermos um pouquinho melhores a cada dia. Exato. Mesmo que a gente tropece, sempre vai ter o dia seguinte para a gente fazer diferente. É isso mesmo. Muito bem, obrigada pela sua presença. Obrigada, foi um papo Marisa. Encantador. Como eu gosto de gente inteligente. Uau. Obrigada, foi ótimo estar aqui com você. Muito ótimo bom. Ambiente, ótima energia. Obrigada aí. Pela oportunidade. E é isso aí, esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui, por ter estado conosco. E lembra, cuida de você. Um beijo.